A maioria dos caras desperdiça anos fazendo os exercícios errados para o peito. Eu sei que dói ouvir isso, mas olhe ao redor na sua academia. Quantos caras estão no supino semana após semana, fazendo série atrás de série, e ainda assim parecem nunca ter treinado um único dia na vida quando tiram a camisa? Eu também já estive lá. Eu fazia todo tipo de bro split possível. Segunda-feira era dia de peito. Religiosamente. Eu empurrava pesado. Corria atrás da bomba. Achava que estava fazendo tudo certo. Mas então, um dia, eu vi meu reflexo. Sem camisa, na iluminação da academia, contraindo. E aquilo me atingiu. Meu peito estava plano, sem formato, sem aquela prateleira superior. Apenas massa sem estrutura. Aquele momento mudou tudo, porque eu percebi uma coisa. Não era sobre esforço, era sobre estratégia. Porque construir um peitoral forte e estético não é só empurrar pesado. É entender como o peito funciona, as fibras, os ângulos, os padrões de ativação, e mirar nele como um atirador de elite, não como alguém atirando para todos os lados. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar os únicos 5 exercícios que você realmente precisa para construir um peitoral que chama atenção de verdade. Não 20 máquinas aleatórias. Não um treino monstro montado com pedaços do TikTok. Apenas 5 movimentos, escolhidos a dedo, respaldados pela ciência e organizados com intenção. Vamos atingir as 3 porções do peito, tanto as fibras de contração rápida quanto as de contração lenta, e fazer isso sem enrolação. E eu reorganizei completamente a ordem em relação ao que a maioria das pessoas faz, porque sim, a ordem importa. Se você quer crescer, precisa atacar as fibras mais resistentes primeiro, quando está fresco, e terminar com precisão cirúrgica quando já está cansado. E a melhor parte é que você não precisa de uma tonelada de equipamentos. Você precisa da técnica certa, da intenção certa e da estrutura certa. Então, se você está treinando pesado, mas não está vendo o peitoral que quer, este é o seu momento. Mas antes de entrarmos de vez, se isso já está batendo perto de casa, inscreva-se no canal, porque o que vem agora pode realmente mudar a forma como você treina. Para sempre. Exercício 1. Supino reto com halteres. Quando as pessoas falam em dia de peito, o supino reto é normalmente a primeira coisa que vem à mente. Mas, sejamos honestos, a maioria dos caras pega a barra, coloca o máximo de anilhas que consegue levantar e começa a empurrar o ego, não o peito. O resultado? Anos de treino, ombros doloridos e um peitoral que ainda parece plano sob a camiseta. E é exatamente por isso que começamos com a versão com halteres. Ela corrige o que a barra não consegue. O supino reto com halteres é, acima de tudo, liberdade de movimento. Com a barra, suas mãos ficam travadas em uma posição fixa, forçando as articulações a se moverem em um caminho determinado. Mas, com halteres, seus braços se movem naturalmente. Na parte de baixo, você pode descer mais, abrindo as fibras do peito como se estivesse alongando uma faixa apertada. No topo, você pode aproximar os halteres, contraindo o peito como se estivesse tentando esmagar algo entre eles. Esse alongamento extra e essa contração extra, esse é o ingrediente secreto do crescimento real. E vamos falar de equilíbrio. Todo mundo tem um lado mais forte, e com a barra, esse lado dominante assume o controle. Você acha que está empurrando de forma equilibrada, mas na realidade, um lado do peito está trabalhando mais do que o outro. É por isso que você vê tantos caras com peitoral assimétrico. Os halteres obrigam cada lado a levantar o próprio peso, sem trapaça, sem desequilíbrios, apenas trabalho puro e igual. Mas a execução é aqui que a maioria erra. Eles descem os halteres rápido demais, como se quisessem apenas quicar e subir de novo. Erro enorme. A fase de descida, a fase excêntrica, é onde uma enorme quantidade de fibras musculares é recrutada. Se você passa voando por essa parte,
Está jogando fora crescimento gratuito? Então faça assim. Desça devagar. Sinta o alongamento no peito. Pare por uma fração de segundo na parte de baixo e depois empurre para cima como se estivesse tentando atravessar o teto com os halteres. Mas com controle, sem bater um halter no outro no topo. Esse pequeno espaço que você mantém entre eles mantém o peito sob tensão constante. Outro detalhe que muda tudo é a posição dos ombros. A maioria das pessoas faz supino com os ombros projetados para frente. Isso imediatamente transfere a carga para o deltoide anterior e os tríceps, roubando o trabalho do peito. Em vez disso, retraia as escápulas e afunde-as no banco, como se estivesse tentando apertá-las uma contra a outra. Mantenha-as travadas. Isso abre o peito e o posiciona perfeitamente para receber a carga. A sensação é diferente e a bomba é muito mais intensa. Agora, a parte que ninguém te conta. O supino reto com halteres não é apenas sobre construir força. Ele também estimula tanto as fibras de contração rápida quanto as de contração lenta. Isso significa que você pode brincar com as faixas de repetição. Mais pesado e menos repetições para desenvolver força. Mais leve e mais repetições para encher o músculo de sangue. Ambas constroem peito, mas quando você combina as duas de forma inteligente, obtém o melhor dos dois mundos. E a verdadeira beleza desse movimento é que ele define o tom para todo o resto. Você começa com o supino reto para atingir as fibras centrais e construir aquele visual sólido e denso em todo o peitoral. Sem essa base, o peitoral superior parece fraco e o inferior não tem profundidade. Mas quando você domina esse exercício, tudo o que adiciona depois constrói sobre essa fundação, esculpindo detalhes e forma na estrutura que você acabou de criar. Então, sim, o supino reto com halteres é o rei quando se trata de tamanho e simetria. Mas não se engane. Parar aqui seria como construir apenas as paredes de uma casa e esquecer o telhado. Porque o próximo exercício é onde a transformação real começa. Exercício 2. Crossover na polia alta. Se o supino reto constrói a base do peitoral, o crossover na polia alta esculpe as linhas e cria aquele caimento estético na parte inferior do peito. A maioria dos caras ignora isso porque é viciada em movimentos de empurrar. Mas a verdade é, só o supino nunca vai te dar um peitoral completo. Você precisa de adução, o movimento de trazer os braços em direção ao centro para realmente preencher as lacunas e criar aquele formato cheio e arredondado. O crossover na polia alta atinge a parte inferior do peito de uma forma que nenhum supino consegue. Pense nisso como escultura. O supino adiciona argila, mas o crossover dá forma impressionante a ela. Quando você puxa os cabos para baixo e na diagonal através do corpo, você não está apenas movendo peso. Você está comprimindo cada fibra da parte inferior do peito, forçando o sangue a entrar em uma área que geralmente é negligenciada. É por isso que, quando você olha para físicos que realmente se destacam, percebe uma linha clara sob o peitoral. Essa separação marcada não vem de supinos pesados. Vem de movimentos como este. A execução é tudo aqui. Primeiro, não fique rígido como um robô. Dê um passo à frente, uma perna levemente à frente da outra e incline-se um pouco para frente. Essa inclinação tira o foco dos ombros e trava no peito. Em seguida, segure as alças com uma leve flexão nos cotovelos. Nem totalmente estendidos, nem muito dobrados. Suaves e controlados. Agora puxe os cabos para baixo em arco, conduzindo as mãos em direção à cintura. No final do movimento, contraia o peito como se estivesse tentando esmagar algo entre os antebraços. Segure essa contração por um momento antes de voltar ao início. Essa pausa, esse segundo de contração total, é onde a mágica acontece. O maior erro? Colocar peso demais.
As pessoas puxam os cabos com força e transformam isso em exercício de ombro e tríceps. Isso não é treinar peito. É só mover peso do ponto A ao ponto B. Se você quer que seu peito cresça, esqueça o ego e foque na contração. Escolha um peso que permita sentir o peito alongar, esticar e depois explodir na contração. Você não está ali para impressionar o cara ao lado. Está ali para transformar o seu corpo. Outro detalhe fundamental é controlar o retorno. Não deixe o peso disparar de volta. A fase negativa é tão importante quanto a contração. Imagine que seu peito está resistindo ao puxão o tempo todo, como se estivesse lutando para não deixar os braços abrirem. Essa tensão constante inunda a parte inferior do peito de trabalho e força o crescimento. O crossover na polia alta atinge principalmente as fibras de contração lenta, aquelas responsáveis por resistência, definição e formato. Isso significa mais repetições, mais tempo sob tensão e intervalos mais curtos entre as séries. Não se trata de peso máximo. Trata-se de queimar ao máximo. Quando você termina uma série e sente uma bomba tão intensa que quase dói, é aí que sabe que fez certo. A beleza desse movimento é que ele finaliza o que o supino reto começou. Você construiu a base, agora está esculpindo profundidade e detalhe na parte inferior do peito. Isso faz o peitoral parecer cheio mesmo quando você está apenas parado relaxado. E o melhor, estamos apenas no segundo movimento. O verdadeiro divisor de águas ainda está por vir. Exercício 3. Supino inclinado com halteres. Se o supino reto cria a fundação e o crossover na polia alta esculpe a parte inferior, o supino inclinado com halteres constrói o que a maioria dos caras mais negligencia, o peitoral superior. Essa área é notoriamente difícil de desenvolver, e ainda assim é a parte que muda completamente a aparência do peito. Um peitoral superior bem desenvolvido cria aquela prateleira grossa que faz a camiseta esticar e chama a atenção quando você tira. Sem isso, mesmo que a parte média e inferior estejam boas, o tronco parece incompleto. E agora, por que halteres no inclinado são tão poderosos? Com a barra, você novamente fica preso a um caminho fixo. Com halteres, você pode ajustar o ângulo, descer mais e apertar com mais força no topo. Essa liberdade significa que você pode atingir o peitoral superior com precisão cirúrgica. E como cada lado trabalha de forma independente, você também corrige desequilíbrios. Já percebeu como a barra inclina para um lado no supino inclinado? Esse é o seu lado dominante, assumindo o controle. Os halteres eliminam isso. A execução é essencial. Ajuste o banco entre 30 e 45 graus. Mais inclinado do que isso, e você estará trabalhando mais os ombros do que o peito. Segure os halteres acima do peito, palmas voltadas para frente. Ao descer, mantenha controle. Não deixe o peso cair. Abra levemente os cotovelos, sentindo o alongamento no peito. Mas não desça tanto a ponto de os ombros começarem a reclamar. Quando alcançar aquele alongamento ideal, empurre os halteres de volta para cima. Mas há um detalhe que a maioria ignora. No topo, conduza levemente os halteres, um em direção ao outro, e concentre-se em contrair o peito. Imagine que está esmagando uma bola entre os músculos peitorais. Essa contração extra ativa as fibras superiores. E segurança também importa. Um dos maiores medos no supino inclinado com barra é falhar sem alguém para ajudar. Se a barra descer e você não conseguir subir, você fica preso. Com halteres, a falha é segura. Você pode simplesmente soltá-los para os lados. Isso permite que você vá mais perto do seu verdadeiro limite sem risco. Resultado? Mais intensidade, mais recrutamento de fibras e, no fim, mais crescimento. Um erro comum é abrir demais os cotovelos, transformando o exercício em um destruidor de ombros. Em vez disso, mantenha-os em cerca de 45 graus em relação ao tronco. Isso protege os ombros
e mantém a atenção onde deve estar. Outro erro é ter pressa, focando apenas em mover os halteres em vez de sentir a contração do peito. Desacelere. Sinta o alongamento na descida. Pause brevemente para controle. E exploda para cima, conduzindo o movimento com o peito. O supino inclinado com halteres ataca principalmente as fibras de contração rápida, responsáveis por força e tamanho. Isso significa cargas mais pesadas e menos repetições, como seus melhores aliados aqui. Menos repetições, mas esforço máximo, forçando o peitoral superior a se adaptar e crescer mais espesso e denso ao longo do tempo. Combine isso com controle e contração, e você começará a notar diferença na forma como as camisetas vestem seu peito em poucas semanas. A verdade é, um peito sem prateleira superior nunca parecerá completo. Por isso, esse exercício é inegociável. Ele transforma um tronco plano em uma estrutura poderosa. E quando você o combina com os outros movimentos, você não está apenas treinando o peito, está construindo uma armadura. Mas ainda não terminamos, porque o próximo exercício adiciona uma dimensão completamente nova que a maioria ignora totalmente. Exercício 4. Crossover na polia baixa. Se o inclinado construiu a prateleira superior e o supino reto deu densidade, o crossover na polia baixa é o movimento que refina o detalhe e arredonda a parte superior do peito de uma forma que os supinos não conseguem. A maioria acha que apenas pressionar peso é suficiente. Mas a verdade é que, sem esse padrão de adução, o peito nunca parecerá tridimensional. Esse exercício cria aquela separação esculpida na parte superior, aquela que faz a região próxima às clavículas saltar e dá ao peito aquele visual quadrado e atlético. A beleza da polia baixa está no ângulo. Você ajusta as polias aproximadamente na altura dos joelhos, puxa para cima e para o centro, atingindo diretamente as fibras superiores do peitoral. E aqui está algo que muitos não entendem. Não se trata apenas de puxar as alças para cima. Trata-se de aproximar os braços como se estivesse abraçando uma árvore enorme. Essa compressão interna é onde o trabalho real acontece. Pense nos peitorais como cordas sendo tensionadas. Quanto mais você puxa para o centro, mais fibras recruta. Mas a técnica é tudo. Posicione-se firme, uma perna levemente à frente. Incline o tronco um pouco para frente e mantenha o foco no peito. Cotovelos levemente flexionados, nem rígidos, nem excessivamente dobrados. Segure as alças e conduza-as em arco para cima, até que as mãos quase se encontrem diante do peito. Nesse exato momento, contraia forte, como se estivesse tentando comprimir o peito contra si mesmo. Segure essa contração por um segundo e depois retorne lentamente ao início, resistindo ao peso durante todo o caminho. Essa fase negativa, quando você luta contra a atração, é o que realmente aprofunda o estímulo e força o crescimento. Um erro grande é tratar isso como exercício de braço. Se você está puxando com ombros e bíceps, está desperdiçando tempo. O crossover é exercício de peito, e para funcionar, o foco precisa permanecer nele. Outro erro comum é estender demais os cotovelos, transferindo a atenção para os tríceps. Mantenha uma leve flexão durante todo o movimento. É um detalhe pequeno, mas muda tudo. O crossover na polia baixa é especialmente eficaz porque atinge mais intensamente as fibras de contração lenta. Elas respondem melhor a repetições um pouco mais altas e a um ritmo mais controlado. Então, mire na queima, não no maior peso da pilha. A bomba desse movimento é absurda, daquelas que fazem você sentir o peito expandindo sob a pele. E essa bomba não é apenas estética. Ela empurra sangue, nutrientes e oxigênio para o músculo. E tudo isso apoia crescimento e recuperação. E aqui está a melhor parte. Quando você combina isso com o supino inclinado que fez antes, atinge o peitoral superior de dois ângulos completamente diferentes.
um através do empurrar, outro através da adução. É por isso que esse treino funciona. Você não está martelando as mesmas fibras repetidamente. Está cobrindo todos os ângulos, forçando o crescimento equilibrado e aparência harmoniosa. E agora, com a base construída, a parte superior esculpida e a inferior ativada. É hora de terminar forte. O último exercício não é apenas sobre crescimento, é sobre aplicar o golpe final. Aquele tipo de queima que mantém seu peito inchado por horas depois de sair da academia. Exercício 5. Máquina Pec Deck. Nós pressionamos pesado, esculpimos nas polias, e agora seu peito já deve estar inchado e fatigado. E é exatamente por isso que o Pec Deck é o finalizador perfeito. Neste ponto do treino, os estabilizadores estão cansados, sua força de empurrar está drenada, e pesos livres não vão oferecer o mesmo nível de controle. O Pec Deck remove essas variáveis e permite que você despeje cada gota de foco em uma única coisa: contração máxima do peito. Trate esse movimento como o golpe final. O último toque do cinzel que finaliza a escultura. Quando você se senta, ajusta as alças na altura do meio do peito e pressiona firmemente as costas contra o encosto, você se coloca em isolamento total. Com leve flexão nos cotovelos, conduza os braços para frente como se estivesse abraçando uma árvore enorme. Mas a verdadeira mágica não está apenas no movimento. Está em como você aperta. Imagine que está tentando esmagar uma laranja exatamente entre os músculos peitorais. Só essa imagem já fará você sentir as fibras trabalhando como nunca antes. Uma das maiores vantagens dessa máquina é o alongamento sob tensão constante. Com pesos livres, a tensão diminui em certos pontos do movimento, especialmente quando a fadiga entra. Mas no Pec Deck, a resistência não desaparece. No início, você sente um alongamento profundo abrindo o peito. No final, sente uma contração brutal levando cada fibra ao limite. A ciência é clara. Alongar o músculo sob carga é um dos estímulos mais poderosos para a hipertrofia. Por isso, esse exercício não é apenas bomba. É um estímulo comprovado de crescimento. E não vamos ignorar a segurança. Depois de 4 exercícios pesados, os estabilizadores podem estar tremendo. No supino, essa instabilidade pode transferir estresse para ombros e articulações. No Pec Deck, isso desaparece. O caminho é fixo, o corpo está estável, e você pode levar o peito até a falha muscular sem medo de perder a forma. É por isso que tantos descrevem esse exercício como um golpe cirúrgico no treino de peito. Ele permite foco total no músculo, sem distrações. Mas aqui é onde muitos erram. Eles batem as alças uma na outra e descansam no topo em vez de contrair o peito. Não faça isso. Mantenha a tensão do início ao fim. Contraia e segure no pico por 1 ou 2 segundos completos, até começar a queimar. Na volta, não deixe os cotovelos irem longe demais, nem permita que os ombros rolem para frente. No momento em que sentir desconforto nos ombros, você foi longe demais. Mantenha-se em uma amplitude que preserve o foco no peito e mantenha as articulações protegidas. O Pec Deck trabalha principalmente fibras de contração lenta, que gostam de mais repetições e intervalos curtos. Então, esse finalizador não é sobre colocar mais peso para impressionar alguém. É sobre perseguir a queima, inundar o peito de sangue e sair da academia com uma bomba tão intensa que parece que a pele mal consegue conter. E essa bomba não é apenas cosmética. Ela enche o peito de nutrientes, prepara a recuperação e estabelece a base para crescimento. Então, quando você termina a última série, seu peito deve estar completamente exaurido, fibras rompidas, sangue fluindo e o plano de crescimento já em andamento. Esse é o golpe de nocaute que garante que nenhuma fibra fique intacta. E quando você sair da academia,
não apenas se sentirá maior. Você saberá que acabou de completar um dos treinos de peito mais eficientes e cientificamente fundamentados que pode fazer. E é isso. 5 exercícios, não 20, não 30, apenas 5, executados na ordem certa e com o foco certo. Juntos, eles atingem cada fibra, cada ângulo e cada parte do peitoral. Base, prateleira superior, caimento inferior e detalhe final. Nada é deixado de lado. Nenhum esforço desperdiçado. A razão pela qual a maioria dos caras luta para desenvolver o peito não é falta de esforço. É falta de precisão. Eles treinam no piloto automático, copiam o que vem na academia e giram em círculos por anos. Mas agora você sabe melhor. Você sabe como treinar de forma inteligente, não apenas pesada. Imagine isso. Alguns meses a partir de agora, você veste uma camiseta e ela está mais justa no peito. Você atira na academia e as pessoas percebem aquele peitoral cheio e arredondado que impõe respeito. Não é genética nem sorte. É o resultado de escolher os movimentos certos e executá-los com intenção. E é exatamente isso que você acabou de desbloquear aqui. Então aqui vai meu desafio para você. Não assista a isso e apenas pense: foi bom. Vá para a academia, implemente esse treino e mantenha-se nele. Porque se fizer isso, seu peito não vai apenas mudar. Seu físico inteiro vai mudar. Qual é a única coisa que você vai mudar no seu treino depois disso? Escreva nos comentários. Eu quero saber. E ei, se esse conteúdo te deu pelo menos um momento de ahá, uma dica que você vai usar, então me faça um favor. Deixe o like, inscreva-se no canal e vamos continuar construindo isso juntos. Porque isso é apenas o